Olá, nós somos a Carolina Saraiva dos Santos, Patrícia Rodrigues de Barros e Sandra Cristina da Silva, e vamos apresentar o seminário sobre análise de livros didáticos. A temática escolhida para essa análise será soluções e propriedades coligativas. Os livros escolhidos foram Química, da Marta Reis, e Vivá, de Novaes e Tissone. A Marta Reis, ela é bacharel e licenciada em Química pela Faculdade de Ciências Exatas, Filosóficas e Experimentais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e ela foi professora dos colégios Mackenzie Objetivo e do curso preparatório para vestibulares universitário, tendo atuado também como editora de livros didáticos. A Vera Lúcia Duarte de Novaes, ela é mestre em Educação pela PUC São Paulo, bacharel e licenciada em Química pela USP. Ela foi professora em escolas da rede particular de ensino médio e superior, além de pesquisadora na área de ensino de Química e de ensino à distância. O Murilo Tissone Antunes, ele é licenciado em Química pela USP, foi professor em escolas da rede particular de ensino e editor de livros didáticos. A nossa primeira análise vai começar pelo livro didático da Marta Reis. Esse livro didático, ele é dividido em unidades temáticas que de alguma forma têm relação com a vida do aluno. E o que está circulado em vermelho são os capítulos que foram analisados pelo grupo. O capítulo 4 trabalha o estudo das soluções e o capítulo 5 as propriedades coligativas. Esses dois capítulos estão na unidade 2, que tem como tema a poluição das águas. Na primeira imagem, a autora abre a unidade 2, discutindo os problemas da poluição da água, citando o fato de não tomarmos atitudes efetivamente concretas para resolver esse problema. Ao final, ela convida o aluno a agir, para que se possa construir um futuro melhor, mudando as previsões que atualmente são pessimistas. O tópico Preparação de Soluções inicia falando que a água é uma solução de grande importância para a manutenção da vida, sendo água potável, água mineral, rios, lagos, oceanos. Ela menciona também que a água é um importante solvente. No entanto, nesses textos há um predomínio da apresentação conceitual. Nessa imagem, é possível notar que há apresentação de conceitos e exemplos de cálculos de concentração em mol por litro, mas sem relacionar com a temática da água, que é apresentada no início da unidade e do capítulo. Nessa imagem do livro também ocorre a mesma coisa que foi apresentada na imagem anterior. A apresentação de conceitos, mas também sem relacionar com a temática da água. Aqui é possível ver que na primeira imagem tem uma caixa de texto explicando a obtenção de cloro e na segunda imagem é falado sobre a utilização do cloro no tratamento de água. Nesses dois casos, os assuntos eles não são trabalhados no texto principal, que está em conjunto com os conceitos, mas sim eles aparecem em caixas de textos que são separadas como se fosse apenas uma curiosidade. E nesse caso aqui também acontece a mesma coisa. Há a presença de uma caixa de texto que trata da temática da água como uma curiosidade, não estando ela ligada novamente aos conceitos trabalhados ao longo do capítulo. E com relação aos exercícios, o que predomina é a aplicação de conceitos, como a quantidade significativa de exercícios de Enem, vestibulares e também de revisão. A autora introduz o capítulo 5, trazendo uma reportagem que tem como título: Com estoque de água potável só para 2 dias, Qatar aposta em energia solar para dessalinização. Essa reportagem, no início do capítulo, propõe a contextualização do tema.
Na primeira imagem são mostradas situações cotidianas em que o conceito das propriedades coligativas estão presentes. A autora também faz indagações sobre o tema. Já na segunda imagem, no trecho circulado de vermelho, a autora diz que as respostas para esses questionamentos serão apresentados ao longo do estudo das propriedades coligativas no desenvolver do capítulo. Nessas duas imagens, a autora apresenta os conceitos de tonoscopia e ebolioscopia, mas sem ocorrer a contextualização. Ao longo do capítulo 5, a autora volta para a temática da água, mas na maioria das vezes isso acontece num formato de boxes de texto, caixas de texto, como sendo apenas uma curiosidade. As indagações feitas no início do capítulo não são respondidas de maneira direta, e a autora apresenta o conceito e cita alguns outros exemplos para que, a partir disso, o aluno possa respondê-las conforme é apresentada na primeira figura. Já em relação aos exercícios, são apenas aplicação de conceitos, com uma quantidade significativa de exercícios de vestibular. De acordo com as análises realizadas pelo grupo e utilizando como embasamento para análise o artigo de Silva e Marcondes, o livro didático de Marta Reis apresenta contextualização na categoria de descrição científica de fatos e processos, categoria na qual os conhecimentos químicos são apresentados de modo a explicar fatos do cotidiano dos estudantes, onde a temática está em função dos conteúdos. Nessa categoria, a situação problema é apresentada por meio de temas. Há também um maior enfoque à ciência do que na tecnologia, sociedade e ambiente. A relação média entre a problemática apresentada e os conteúdos, bem como a retomada do tema sem apresentação de uma nova visão sobre a temática a ser abordada. O outro livro que vamos analisar é o Vivá, da autora Vera Lúcia Duarte Novaes e do Murilo Tissoni Antunes. O livro também é dividido em unidades e os capítulos analisados pelo grupo serão o 1 e o 4, da unidade 1. A unidade 1, chamada Soluções, é apresentada com alguns questionamentos que estimulam a curiosidade dos alunos e traz também um panorama dos assuntos que serão discutidos no decorrer dos capítulos dessa unidade. É enfatizado que as situações do cotidiano serão utilizadas como referência nos estudos. No capítulo 1, para situar o aluno sobre o assunto de soluções e dispersões, os autores trazem itens que são utilizados no cotidiano, mais especificamente na cozinha, como leite, manteiga, maionese, chantilly. Ele explica que estes são exemplos de dispersões coloidais e traz como exemplos de soluções o café, a água, o chá, a água com sal, entre outros. A definição de soluto e solvente são inseridos se relacionando com exemplos do cotidiano, e os autores também falam dos diferentes tipos de soluções, misturas gasosas, e traz um box chamado Conexões, que contextualiza os conceitos apresentados anteriormente. Então, por exemplo, aqui é falado sobre as ligas metálicas, então é falado sobre as propriedades físico-químicas e as mais diversas utilizações e aplicações. Aqui o autor explica que a solubilidade é a razão existente entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Para explicar o coeficiente de solubilidade, é utilizado como exemplo o cloreto de sódio. O autor também traz um gráfico que fala sobre a variação do coeficiente de solubilidade de algumas substâncias em função da temperatura. Os exercícios propostos, eles se relacionam com os conceitos e também com esse gráfico estudado. E, novamente, os autores eles trazem um box para poder contextualizar tudo o que foi dito no decorrer do capítulo. O capítulo 4 se inicia com uma charge que faz referência às propriedades coligativas
e traz alguns questionamentos e exemplos do cotidiano para situar os alunos sobre o assunto que será discutido. Os autores apresentam os conceitos utilizando situações que são vivenciadas pelos estudantes e utilizam também ilustrações que ajudam na compreensão de situações que são do nível submicro. E os exercícios propostos, eles se relacionam com os conceitos estudados e também com o cotidiano dos alunos. Os autores do livro contextualizam os conceitos discutidos nos boxes Conexões, trazendo exemplos de osmose que acontecem tanto no organismo humano quanto nos animais aquáticos. Aqui os autores fazem um resumo dos principais assuntos vistos na unidade 1 do livro, que incluem também os conceitos sobre dispersões, soluções, cálculos de concentração e propriedades coligativas. Retoma também os questionamentos feitos no início dessa unidade e propõe a resolução de exercícios do Enem e vestibulares. Já em relação ao livro didático Vivar, a partir da análise do livro, o grupo concluiu que a categoria de contextualização na qual o livro se enquadra é a de compreensão da realidade social, pois essa categoria engloba unidades didáticas em que o conhecimento químico é utilizado como enfrentamento de situações problemáticas e a apresentação de uma situação-problema, uma tendência de equidade na abordagem CTS, uma relação forte entre o conceito químico e o problema a ser explorado, bem como são apresentadas novas situações que ampliam o entendimento sobre o problema apresentado. Estas são as referências bibliográficas deste trabalho. Obrigada pela atenção.